finalmente explicando o motivo do meu sumiço. Se você tá chegando aqui hoje, tá me conhecendo agora, pode acontecer. Eu vou me apresentar, eu sou Daniele Lima, sou terapeuta energética e mentora de mulheres, atuo nessa área há mais de 6 anos. E hoje eu vim explicar um dos motivos que me fez me afastar aí do Instagram especificamente, das redes sociais de uma forma geral. Recebi mensagens de pessoas muito queridas nesses últimos meses, eu acho que 3, 4 meses, que eu decidi ficar mais reclusa. E esse vídeo também é para agradecer essas mensagens que eu recebi, essas lembranças aí das pessoas que vieram me perguntar. E para explicar, eu acho que esse vídeo pode tocar muitas pessoas, porque esse período me fez refletir muito. Vai ser um vídeo curto, sem muita firula, mas eu queria me comunicar aqui com vocês de forma mais profunda. Tudo começou com um cansaço muito grande que eu estava sentindo fisicamente falando. Estava literalmente me arrastando. Tudo fazia com que eu me sentisse cansada, fazia com que eu me sentisse mal. Eu não estava conseguindo dormir direito, muitas coisas assim, muitas sensações físicas ruins. Eu ia para o meu Pilates e me sentia mal, eu não tinha disposição para dar uma caminhada na praia, fazer exercício nem pensar. Então eu fui investigar e, como boa terapeuta que sou, eu fui fazer uma investigação para entender o que estava acontecendo comigo, não só física, né? Eu fui no médico, mas também emocional, energética, para saber onde é que estava, da onde é que isso estava vindo. E aconteceu algo assim que foi a primeira virada de chave que eu tive nesse processo. Foi admitir para mim que eu não estava mais feliz com a forma que eu estava me apresentando na rede social, no Instagram. As coisas, eu comecei a sentir que as coisas estavam parecendo muito superficiais, que eu não estava conseguindo me comunicar com a minha verdade, eu não estava conseguindo me expressar como eu gostaria de me expressar. E entendi também, comecei a sentir que a troca não estava sendo recíproca. Eu percebi que eu ficava ali muito tempo em função de tentar ajudar as pessoas, muitas vezes, e era só isso que acontecia. Não tinha uma conversa por trás. Eu tô ali no Instagram, usando minha rede social, que é um Instagram pequeno, tem poucos seguidores, mas que a gente tem uma conexão muito grande. Eu gosto de conversar com as pessoas, entender o que é que está acontecendo com elas. Eu comecei a perceber que isso não estava acontecendo. As pessoas recebiam ali a leitura intuitiva que eu fazia, que é um quadro que eu fazia ali semanalmente, e ficava por isso. Isso começou a me chatear. Mas, obviamente, que eu percebi que as pessoas estão ali, né? A maioria das pessoas, a gente tá ali rolando o feed, passando loucamente num dia corrido, né? Então eu sabia que não era pessoal também, não é porque as pessoas não gostavam de mim. Mas esse formato de troca começou a me incomodar. E aí eu comecei a perceber que eu não queria mais estar no Instagram. Eu disse isso pra mim mesma. E a maneira que eu tinha, que me trazia mais clientes, é o Instagram. E por mais que seja ali um Instagram pequeno, que eu não tenha tantos seguidores, a maioria dos meus clientes, as minhas clientes viam por ali, as pessoas me conheciam por ali. Então, eu sempre usei essa ferramenta para ter essa troca que eu estou falando para vocês, mas também para trazer clientes aqui para os meus atendimentos e sessões. E eu tinha uma preocupação muito grande de que se eu sumisse do Instagram, eu ia ficar sem clientes, ou as pessoas não iam vir mais. E eu trabalho com isso, eu não tenho uma outra fonte de renda, um plano B. Não tinha, né? Que no meio disso tudo aconteceram outras coisas. Mas existia uma preocupação e eu comecei a me perceber escrava. Não escrava necessariamente ali da rede social, mas da forma como eu me coloquei ali na rede social e a energia de escassez que infelizmente eu estava colocando em estar ali no processo, sabe? E quando eu percebi isso, primeiro, que eu não queria mais estar ali daquele jeito e que eu estava sendo escrava de mim mesma, eu senti que eu precisava pausar, independente do que fosse acontecer. Se todas as minhas clientes sumissem, se eu não tivesse mais dinheiro para nada, eu precisava dessa pausa. E nesse dia que eu dei essa pausa, que eu admiti isso para mim, né, que eu fui muito sincera comigo mesma, eu acho que uns 3 ou 4 dias, 4 dias depois, eita, quase que não sai, eu comecei a me sentir muito melhor. Minha energia começou a voltar magicamente. Então, eu entendi que a raiz emocional, pelo menos uma das raízes emocionais aí do processo, a raiz energética, que afeta as nossas emoções,
Era essa energia de escassez que eu estava colocando nesse processo, né? E me sentir escrava de mim mesma. Outra coisa também que acontecia muito é que por colocar tanta escassez na minha presença ali, e tá, isso não foi assim desde o começo, tá? No começo era extremamente genuíno, no começo eu tava totalmente espontânea, mas com o tempo foi passando e as coisas foram ficando sérias. Sérias no sentido de eu comecei a atender, comecei logo a aparecer no Instagram, e começaram a chegar clientes, e daqui a pouco eu vi que eu estava vivendo realmente daquilo. E eu comecei a ganhar muito mais dinheiro do que eu ganhava quando eu trabalhava antes na CLT, então a coisa foi começando a tomar uma outra proporção. E era uma coisa que eu fazia com tanto prazer no começo, se tornou uma coisa pesada. Não pelas minhas clientes, como vocês sabem, nem pelas interações que eu tinha, porque eu gostava de estar ali. Mas a forma, mais uma vez, como eu me colocava, o tanto que eu me cobrava para estar ali de um jeito que tinha que ser correto, perfeito. E aí a gente vai observando quantas questões eu não tinha que precisavam ser trabalhadas, né? Eu me cobrava muito, sempre me cobrei muito para fazer as coisas corretas, para estar sempre ali no Instagram, sempre certo, com as melhores estratégias. E aquelas estratégias que existiam ali, que muitos mentores de marketing muitas vezes oferecem, elas não funcionavam para mim. E eu sabia disso, porque eu trabalho com ferramentas, uma das ferramentas que eu trabalho é o desenho humano, eu conheço como a minha energia funciona. Inclusive, depois que de eu conhecer minha energia, né, de conhecer o desenho humano, eu já fui realmente modificando algumas coisas, mas ainda assim eu estava caindo no não ser da mente, que são essas armadilhas que elas vão se permeando aí dentro da gente. E existem várias configurações dentro do desenho humano, mas uma configuração se chama cabeça aberta, que é um dos centros de energia. E quanto mais a gente recebe informação, quanto mais imerso em alguns lugares a gente está, mais a gente recebe ideias. Então, mais a gente recebe conceitos, crenças. E eu, com a minha cabeça aberta, eu passava muito tempo ali, tipo, dentro do Instagram, tá? Não só aparecendo e gravando, mas também consumindo. Então, eu comecei a me cobrar muito, comecei a me comparar muito. E isso fez com que eu perdesse a espontaneidade, que era aquilo que eu tinha no começo. Era leve, era fácil. As pessoas chegavam para os meus atendimentos sem eu precisar me esforçar. Então, mais uma vez, essa pressão que eu fui colocando, essa cobrança, esse ter que fazer as coisas de uma maneira que eu julgava que tinha que ser corretas, colocou escassez no processo. E isso é uma coisa que eu tenho hoje muita clareza, mas antes eu não tinha, né? Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô vendo a minha colinha os tópicos que eu queria trazer para vocês. E isso tudo começou a me fazer querer refletir, ou melhor, não querer, mas me fez refletir muito sobre o meu trabalho. Se eu queria realmente continuar atendendo, se eu queria continuar com as mentorias, e se eu queria continuar com a minha presença digital, né? E eu comecei a perceber que meu problema não era os atendimentos, eu não gostava de. Né, não era o fato de eu não gostar de atender, eu amo atender. Eu amo mentorar mulheres, eu amo guiar os processos, mas o problema era essa forma que eu estava aí conduzindo. Então, esse tempo também foi bom para eu perceber o quanto eu amo meu trabalho. Eu não parei de atender em momento nenhum, eu não deixei as minhas clientes, obviamente, eu diminuí o ritmo. E claro, quando você não aparece ali no Instagram com tanta frequência, você acaba tendo uma demanda menor. O que foi ótimo porque me fez abrir o leque para outras opções. Eu iniciei um outro projeto com meu marido. Não vou falar sobre ele porque nem vem o caso, não tem nada a ver aqui com isso aqui. Mas foi bom também colocar a cabeça um pouco no outro lugar. Tudo isso também me fez perceber que eu criei uma grande armadura emocional, né, com essa presença aí na rede digital, na rede social, no digital. Como se eu não pudesse me sentir mal, sabe? Eu me cobrava muito, eu tinha que estar sempre bem o tempo todo, feliz o tempo todo, tranquila, forte o tempo todo, inclusive pela natureza do meu trabalho, ser terapeuta. Mas tem momentos que a gente não tá assim tão legal. E tá tudo certo, ninguém vai lá na rede social chorar as pitangas. Tem eita gente que vai, né? Mas não faz bem o meu estilo. Mas não só ali na rede social, como fora, eu sentia que eu tinha que estar sempre muito forte o tempo todo. Então eu construí essa armadura emocional aí nesses últimos anos e eu percebi que isso não estava me fazendo bem. Então foi uma das coisas também que eu senti que estava me impactando e estava drenando minha energia e fazendo com que eu me sentisse muito cansada. Outra coisa que aconteceu ano passado, que algumas pessoas provavelmente que vão assistir esse vídeo sabem, foi a morte dos meus pais. Eu perdi meu pai em novembro, vai fazer um ano agora, e 20 dias depois, de maneira inesperada, eu perdi a minha mãe. Então foi um choque muito grande. Por mais que eu entenda a natureza da morte, eu não acho que eles morreram, eles só foram para um outro plano, estão vivendo uma outra experiência.
A situação fez com que eu ativasse muitas sombras. Muitas questões da minha criança interior foram ativadas. Eu lembro que quando eu era pequena, eu assistia Chiquititas quando eu era pequena, a primeira versão, tá? Já vai denunciar a idade. Mas um dos meus maiores medos era que meu pai e minha mãe morressem, né? Que era ficar órfã. E quando isso aconteceu, eu adulta agora, eu senti muitas questões aí da minha criança interior, muitas questões de validação, sabe? De eu precisar muito da validação ali do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família de uma maneira geral. Só que de um jeito muito negativo. Então, quando eles morreram, eu não pausei. Meu pai faleceu, acho que foi numa segunda, na sexta eu já estava dando mentoria. Porque eu escolhi. Eu estava só querendo anestesiar aquilo que eu estava sentindo naquele momento e tá tudo bem também, porque foi a forma que eu encontrei de lidar. Naquele momento eu estava me sentindo mal, mas eu achei que eu estava bem. E eu não estava assim tão bem. E cada pessoa lida com luto de uma maneira, mas eu acho que eu precisei de um tempo para a ficha ir caindo, sabe? Então logo depois veio a minha mãe, que foi em dezembro, e foi um fim de ano muito triste, duro, difícil. E depois em janeiro eu continuei dando mentoria, atendendo as minhas clientes. Eu não pausei, eu não tive assim, uma pausa para literalmente viver o meu luto. Então, e isso também, né, esse período de juntar tudo isso, porque na verdade eu comecei a história até pelo final, o que aconteceu primeiro foi a morte dos meus pais, e depois eu comecei a me sentir cansada, depois eu comecei a refletir sobre o Instagram. Então tudo isso fez com que eu precisasse dessa pausa, e que foi extremamente necessária. Eu me reconectei comigo, eu trabalhei muitas questões, muitos medos que eu tinha, essas questões de aprovação, medo de ficar sem cliente, medo de ficar sem dinheiro, medo da escassez. Comecei a ficar muito mais presente para o que eu estou sentindo, para as coisas que estão acontecendo, sem estar preocupada se eu ia gravar stories ou não. Só focada nas clientes que eu já ia atender. Então foi. Eu voltei, a minha energia voltou maravilhosamente. Eu comecei a performar muito melhor lá no Pilates, que é uma atividade que eu faço e gosto. Eu voltei para academia. Eu comecei a fazer coisas que faziam sentido e que eu gostava. Eu voltei aí à praia. Eu moro aqui perto da praia, uma quadra da praia. Há quase 6 anos eu quase não ia à praia. E agora eu tô indo 3, 4 vezes na semana, fazer caminhadas, dar um mergulho, tomar um banho de mar. E eu não fazia isso antes porque eu tava sempre aqui sentada preocupada. Qual o próximo post que eu tinha que fazer, o próximo stories que eu tinha que fazer. Então, foi criando esse peso e eu fui me afastando de várias coisas que eu gostava. Eu me afastei da essência que me trouxe aqui. Quando eu, há 6 anos atrás, eu pedi demissão da CLT, eu queria trabalhar para mim, para ter mais tempo, para me sentir mais feliz, para conseguir fazer as coisas que realmente faziam sentido para mim. Eu comecei a me afastar disso. Então eu virei escrava de mim mesma. Eu sempre falo que eu virei minha pior chefe. E esse tempo foi necessário. Eu tô me sentindo muito bem agora, eu tô me sentindo feliz, eu tô sendo 100% aqui transparente e sincera com vocês. Eu tô grata por ter poder passar por esse processo, por ter escolhido, por ter me escolhido, por entender o que é que faz sentido para mim ou não. Eu ainda não sei como é que vai ficar minha presença, principalmente no Instagram, porque o Instagram ele acaba tomando muito tempo. E o Instagram é uma rede social que você meio que trabalha lá para o dono do Instagram, né? Ou seja, todo conteúdo que você faz ele tem uma vida útil muito curta, então você tem que estar muito tempo lá. E eu não sei se eu quero continuar no formato em que eu estava antes. Provavelmente eu vou voltar a aparecer, mas não sei se do mesmo jeito. Sou grata a todos vocês que estão até aqui, a todas as minhas clientes maravilhosas que me apoiaram nesse tempo, que sabiam que eu estava dando essa pausa e que ficaram felizes por mim. Porque eu acho fofo, às vezes as minhas clientes mandavam mensagem perguntando, falando que estavam sentindo a minha falta, que nunca mais tinham me visto, o que é que tinha acontecido comigo, se eu estava bem. E para algumas que estavam sendo, passando por processo, eu fui explicando, para outras que já não estavam, mas que eu fui conversando, explicando. Eu sou muito grata por todas essas conexões que eu fiz aí nesses anos. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. E esse vídeo, ele foi para eu dar aí notícias, né, para explicar o que é que tinha acontecido, mas também para falar para você que quando você estiver cansada, descansa, sabe? Pausa, não importa a sua profissão, o que você faz. Em algum momento a gente vai se sentir cansado, em algum momento a gente vai querer pausar, em algum momento a gente vai se questionar. E tá tudo certo, faz parte, sabe do que? Estar vivo. Tá todo mundo no mesmo barco, tentando trabalhar as suas questões, tentando evoluir, tentando crescer. A forma como a gente vai enxergar esses altos e baixos que a vida traz naturalmente é o que vai dizer como é que as coisas vão ser. Então, espero que vocês se permitam
assim como eu permiti entender que às vezes as coisas não vão estar bem e que tá tudo bem não estar tudo bem. Não se cobrem para estar perfeitas, felizes, alegres, sorridentes e saltitantes o tempo todo, porque aquela vida de Instagram, ela não é real, tá? Então, um beijo para vocês. Espero que vocês gostem. Provavelmente eu vou continuar trazendo conteúdo aqui pro YouTube, porque é a plataforma que hoje eu estou mais me identificando. Então, beijos e até o próximo vídeo.